Mas eu quero pedir que vocês agora abram a palavra de Deus, os que a trouxeram. Os que não poderão ouvir, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem a palavra, a profecia. Porque o tempo, mas também que guardam as palavras dessa profecia, Apocalipse 1:3, porque o tempo está próximo. Eu quero partilhar com vocês hoje uma história muito linda. Sei que tem pouco tempo, mas vamos correr sobre ela e fazer a nossa conclusão antes de começar a escola sabatina. João capítulo 4. João capítulo 4. É uma das histórias mais lindas, conhecidas e amadas dos evangelhos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos Jesus dialogando com uma mulher solitária, uma mulher de moral extremamente duvidosa, uma estrangeira aparentemente pobre, renegada pela sua própria sociedade, pela sua própria comunidade, que é chamada simplesmente de a mulher samaritana. Vamos começar lendo o texto com o início do capítulo 4. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e ainda batizava mais discípulos que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então Jesus aqui estava no sul de Israel. Nós sabemos que Israel, especialmente ainda hoje, mas especialmente nos dias de Jesus, era dividido em 3 regiões muito distintas. No sul, cuja capital, e era a capital do país, e a capital do sul está a Judéia, ou estava a Judéia. Ali no sul moravam as pessoas da elite, não da tropa de elite, né, André? Mas da elite de Israel. Ali estavam, digamos assim, o que poderia ser conhecido hoje como universidades, porque ali estavam os grandes rabinos, como Gamaliel. Os grandes rabinos moravam, viviam e ensinavam em Jerusalém. Então as pessoas vinham de todas as partes do mundo. Os judeus vinham de todas as partes do mundo para viver um período em Jerusalém, para aprender aos pés dos rabinos, dos mestres. Então, no sul estava a elite do país, o sangue azul. Ali também viviam os sacerdotes, que faziam parte da aristocracia da sociedade israelita. Ao norte, mais ou menos ali, a partir de 120 quilômetros, mais ao norte, 140 quilômetros, estava a Galiléia, onde Jesus cresceu. Jesus, na verdade, nasceu na Judéia, porque Jesus nasceu a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Mas a sua mãe Maria e José, e seu pai, né, digamos assim, que ele é fruto do Espírito Santo, eles foram para Jerusalém por uma questão de um recenseamento que ocorreu, e Jesus nasceu, na verdade, na Judéia, em Belém, mas ele cresceu na Galiléia, ele cresceu na região de Nazaré, por isso ele é chamado de Galileu. Então o pessoal do norte da Galiléia, poderíamos dizer que mais ou menos é comparado ao povo comum, ao povão. Havia muito preconceito do pessoal do sul com relação à Galiléia, mas eles eram todos judeus. Nas festas anuais que aconteciam, especialmente as 3 principais festas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, essas 3 festas eram realizadas no templo em Jerusalém, e o povo caminhava, por exemplo, lá do extremo norte da Galiléia, eles caminhavam até 170 quilômetros para chegar no sul, em Jerusalém, para a festa. Mas no meio vivia um povo horroroso. Um povo que os judeus detestavam. Um povo que não era nem judeu, nem gentio, nem judeu, nem pagão. Um povo que era fruto de uma miscigenação de raças. Esse povo chamava-se samaritano. Então eles estavam entre a Galiléia do norte e a Judéia do sul. Ali estavam os samaritanos, a região chamada Samaria. Quem eram os samaritanos? Voltando um pouquinho na história, os samaritanos eram descendentes daqueles judeus das 10 tribos do norte de Israel que haviam sido levados cativos pelo Império Assírio no ano 722 a.C. E os assírios tinham uma estratégia. Como eles sabiam que o nacionalismo era muito forte e era uma ameaça para o Império Assírio,
Os assírios, quando levavam essas nações para o cativeiro, eles misturavam as mulheres com homens pagãos e os homens com outras mulheres, para que surgisse agora uma raça sem identidade nacional. E assim eles fizeram com os judeus. E os samaritanos são descendentes daquele povo. Meio judeus, meio pagãos de várias outras raças. Os judeus detestavam os samaritanos. E os samaritanos, humilhados, odiavam os judeus. A situação era tão grave que os próprios judeus da Galileia, quando vinham para o sul, para as festas de Israel, eles não saíam da Galileia, eles não passavam pelo meio de Samaria para chegar a Jerusalém. Eles faziam assim, eles saíam da Galileia, caminhavam um pouco em direção leste, atravessavam o rio Jordão, descia margeando o Jordão, chegava na altura de Jericó, eles caminhavam para dentro de Israel e isso aumentava muitas dezenas de quilômetros para eles. Eles não passavam por dentro de Samaria. Agora pense nisso. O ódio de duas nações, uma com a outra. Agora leia o verso 4. Jesus saiu da Judéia. Jesus estava no início do seu ministério aqui. Na verdade, nós estamos aqui mais ou menos no mês de dezembro, pode ser janeiro, eu vou mostrar daqui a pouco o porquê. Então Jesus saiu, agora veja o verso 4 que diz. Diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas como necessário? Se os judeus nunca faziam isso, Jesus era um judeu. Como necessário? Não era necessário. Jesus poderia fazer o caminho natural que os galileus faziam quando vinham para as festas. Caminhar até Jericó, mais ou menos 50 quilômetros, atravessar o Jordão, subir e depois virar à esquerda para chegar na Galileia e Nazaré, onde ele estava, Cafarnaum, etc. Mas a Bíblia diz que era necessário. Queridos, a palavra de Deus também diz que Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. O evangelista Lucas disse que quando Jesus foi levado para ser batizado, foi conduzido pelo Espírito. E quando ele saiu das águas, ele foi conduzido pelo Espírito e foi ao deserto para ser tentado, está em Lucas 4. E quando terminou a tentação de Jesus, 40 dias, 40 noites jejuando no deserto, a Bíblia também diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus de volta e Jesus começou o seu ministério, na verdade, na Judéia. Ele fez um milagre em Caná, mas é o único registro que nós temos, mas a primeira parte do ministério de Jesus foi na Judéia. Ele passou ali mais ou menos uns 8 meses, digamos da Páscoa, mais ou menos que é o mês de abril, até esse momento que ele estava voltando para a Galileia, porque João Batista já estava sendo preso, e Jesus corria risco de ser preso e abreviar também o tempo do seu ministério. Jesus era dirigido pelo Espírito, então o Espírito guiou Jesus através de Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus tinha um compromisso inadiável em Samaria. Estava na agenda de Jesus Cristo, feita pelo Espírito Santo, a obrigação, a necessidade de cumprir esse item tão importante. Vá a Samaria e ali você tem uma pessoa que está lhe esperando. E Jesus foi. E aí começa a história. Eu não vou ler todos os versículos da história, mas ela é muito conhecida e muito amada. Mas Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Os judeus dividiam o dia em 12 horas, mais ou menos, e a noite também. Então, a hora 6, começando às 6 da manhã, mais ou menos meio-dia. Jesus estava extenuado, estava cansado. Muitas pessoas assim descrevem que Jesus estava transpirando, o sol estava causticante. Pode até ser, mas aqui era inverno. Por que era inverno? Porque o verso 35 diz assim: depois que Jesus terminou o diálogo com a mulher samaritana, os apóstolos tinham ido, os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Quando eles voltaram e a mulher pregou, os samaritanos estavam vindo ali para ouvir Jesus. Jesus disse aos apóstolos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, Jesus está dando aqui uma informação muito importante, uma informação cronológica, dizendo assim, faltam 4 meses para a ceifa, para a colheita.
Aqui nós não sabemos, as duas principais colheitas em Israel eram a cevada e o trigo. A cevada é plantada um pouco mais cedo, portanto a cevada já começava a ser colhida na Páscoa, que é mais ou menos abril, final de março, até meio de abril. Mas se ele está falando da ceifa, da colheita, do trigo, que era a principal colheita, o trigo só terminava a sua colheita 50 dias depois da Páscoa, quando inclusive tinha uma oferta dos primeiros frutos do trigo e da cevada que era apresentado, e isso nós vamos mais ou menos para maio. Ontem eu estava analisando um comentarista, ele disse que nesse ano, a festa de Pentecostes foi no dia 17 de maio. Então, digamos assim, final de abril, começo de maio, contando 4 meses para trás, nós estamos aqui no mês de janeiro. E mês de janeiro, no hemisfério norte, na Holanda, por exemplo, na Albânia, por exemplo, em Israel, é extremamente frio. Jesus já havia caminhado aqui várias dezenas de quilômetros, então ele estava muito cansado. Pode ser que o sol, naquele dia, estava castigando, mas eu acho improvável. A verdade é que ele estava extenuado, cansado e sedento. E sabe, queridos, Jesus anela um copo d'água. E quando você dá um copo d'água para uma pessoa, ele diz, é como você está fazendo para mim. Jesus anela receber uma cesta de Natal. E quando você dá uma cesta de Natal para uma família, ainda que ela tivesse alguma coisa, mas você dá para completar o orçamento dela, Jesus aceita como se estivesse fazendo para ele. Quando você dá um brinquedo para um menino de 11 anos, uma bola que é o sonho dele, ele nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Até os 61 anos de idade ele não esquece. Não parece, né? Mas não parece mesmo, né? Acho que eu tenho 59,5, né? Jesus aceita isso como nós fazemos, não é isso que ele falou em Mateus capítulo 25, eu estive preso e você foi me ver, estava com fome, você me deu alimento, eu estava nu, você me vestiu, e as pessoas vão dizer ali no dia do juízo, mas Senhor, eu não me lembro de ter visitado o Senhor na cadeia, no hospital, ou ter comprado roupa, ou ter levado cesta básica, mas Jesus disse, você levou para a favela, você levou para a pessoa cujo orçamento não fecha, você fez para mim, você fez para mim. Jesus anela palavras de gratidão. Jesus anela, Jesus anseia pelo louvor. Quando uma pessoa que tem o dom escreve uma poesia para Deus, uma música para Deus, ou quando você canta, quando você entra no meio para cantar, para louvar, Jesus anela quando você sacrificialmente calcula, como nós vimos aqui no vídeo hoje, e faz um plano de dar um percentual da sua renda para a pregação do Evangelho, para ajudar as pessoas. Jesus anela isso, e Jesus não esquecerá jamais o que você faz. Não que você vai receber o céu por isso. O céu é outra coisa. O céu é um presente gratuito, como nós estamos vendo aqui. Jesus anela isto. Então, verso 7. A mulher samaritana veio tirar água. Jesus disse, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Verso 9. A mulher lhe disse, como? O Senhor é um judeu. O Senhor me odeia e eu te odeio. Além do mais, 2000 anos atrás, um homem jamais nessa sociedade conversava com uma mulher que não, em público, raramente com a sua esposa. Na Albânia, é um país de 75% da população muçulmana, 70% muçulmano. Eu acho que vocês já ouviram a história do meu filho Servet. Eu não vi o Servet aqui, se ele levantou, não vi. Mas o Servet é de família muçulmana, o pastor Ranieri mesmo já contou o testemunho do Servet aqui, quando ele se converteu, a luta que foi para esse menino chegar na família e dizer que ele batizou numa igreja que não seja muçulmana. Quer dizer, saiu da comunidade muçulmana. A mulher disse, escuta, isso é impossível, você está falando comigo, você é judeu, eu sou samaritana. Por definição, eu te odeio. E de coração, acho que odiava mesmo. Eles eram muito humilhados pelos judeus. E Jesus estava vindo da Judéia. Então, da Judéia eram os mais narizes empinados ainda. Como o Senhor me pede de beber? Como?
Então Jesus lhe respondeu, verso 10. Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Queridos, Jesus começa aqui um diálogo com esta mulher. Jesus estava sedento, sem dúvida nenhuma, estava faminto, estava exausto, estava cansado. Não sei quanto tempo ele caminhou, se dormiu no caminho, mas aqui Jesus já tinha caminhado aí mais ou menos 50 quilômetros, ou mais 60 quilômetros. Então ele queria água, mas agora ele tinha água para oferecer. A mulher respondeu, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Estava lendo um comentário hoje que esse poço tem 25 metros de profundidade. E uma água muito fresca. Mas, irmãos, aqui está uma lição extraordinária. Jamais, jamais Jesus oferece algo que Ele não possa dar. Amém? Vou repetir. Jamais Jesus oferece a você algo que Ele não possa dar. Se Ele diz para você que Ele vai dar, que você vai morar no céu com Ele, é porque você vai. Mas você olha para você e fala, mas como eu? No céu? Às vezes em quando eu fico pensando, e a minha conclusão é a seguinte, quando eu chegar no céu, entrar ali, atravessar os portais de pedra da Nova Jerusalém, sentar naquela mesa de quilômetros e quilômetros para termos a primeira refeição lá no céu, na primeira oportunidade eu vou perguntar para o Senhor Jesus, e vou cair aos seus pés e vou lhe perguntar, Senhor, como o Senhor conseguiu me trazer para cá? Como o Senhor conseguiu me trazer para cá? Mas na lição da escola bíblica, da escola sabatina, dessa semana, estudando Daniel 8, ontem, essa semana, ou melhor, eu estava vendo um artigo do Dr. Diri Moscala, que é o Dean, que é o diretor do seminário de teologia da Andrews University, a nossa universidade no estado de Michigan, sobre o julgamento. E eu achei tão lindo o que o Dr. Moscala coloca nesse artigo. Aliás, a lição adicional do professor aponta, indica esse artigo para você pesquisar. E eu fui nesse artigo, eu estava lendo outras coisas, até ouvindo uma palestra dele na internet, com seu sotaque tcheco, ele é da República Tcheca. E ele diz o seguinte, o juízo, daqui a pouco vocês vão estudar a lição aqui, não é verdade? Que é o inverso. O juízo de Deus tem 4 objetivos. 4 objetivos. Primeiro, o juízo de Deus é feito para justificar você perante o universo. Deus não precisa que você seja justificado. Ele já justificou você quando você aceitou Jesus Cristo, que assumiu os seus pecados, assumiu o seu passado, assumiu a sua culpa, assumiu as suas tendências pecaminosas, tanto aquelas herdadas como as cultivadas. Ele assumiu e pagou o preço da condenação do pecado, morrendo em seu lugar na cruz do Calvário. Então, por que Ele vai justificar você no juízo, antes dele voltar? O juízo que pré-advento, o juízo antes da volta de Jesus. Por quê? Ele vai justificar você diante do universo inteiro, o universo não caído. Segundo objetivo do juízo antes da volta de Jesus é para salvar você. Terceiro objetivo é para libertar. É libertar. Está lá o Dr. Moscala escrevendo lá, to deliver. Libertar você da escravidão do pecado, da culpa, da consciência que te culpa, que te cobra. Quando você olha para você, quando você olha para a sua vida passada, então você fala, bom, eu faço tudo, mas na verdade eu sou indigno de estar comungando com Deus, de estar na comunidade dos santos, e também de estar no céu. Então ele é feito para te libertar dessa culpa, mas para libertar também da presença do pecado, quando ele vai voltar aqui e levar os salvos para viver com ele no novo céu e na nova terra. E por último, segundo o Dr. Moscala, o juízo é também para vindicar você, para que a sua reputação não seja destruída. Às vezes as pessoas caluniam você, falam de você, criticam você, e você nem sabe. Então, a sua reputação, o seu caráter vai ser vindicado no juízo antes de Jesus Cristo voltar. E quando Ele voltar, Ele vai te chamar onde você estiver. Se vivo, Ele vai transformar você num abrir e fechar de olhos. Vai te dar um corpo novo, como diz 1 Coríntios 15. E vai levar você para encontrar com Ele nas nuvens. E de lá nós vamos então voar para o novo céu, para a Nova Jerusalém. E ali nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus. Então Jesus jamais promete algo que Ele não possa cumprir. A mulher disse, Senhor, o Senhor está prometendo uma coisa que o Senhor não pode dar.
O senhor não tem nem como tirar água para dessedentar-se a si mesmo, para tirar a sua sede. O senhor está prometendo água da vida. O senhor nem tem um balde, o senhor nem tem uma corda, o senhor nem tem um cântaro. Eu tenho um cântaro, aqui tem o balde, eu tenho a corda, e o senhor não tem nada. Como é que o senhor vai me dar água? Jamais Jesus promete alguma coisa que Ele não possa e que Ele não vai te dar imediatamente quando você quiser receber. Jesus então disse para ela, ela dialogou sobre o passado ali, ela queria conversar com ele sobre teologia, sobre Jacó que furou aquele poço, e Jesus completou no verso 13, verso 14, quem beber desta água, mulher, voltará a ter sede. Você bebe hoje, amanhã você tem que voltar aqui. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, aqui Jesus está dizendo que quando você é salvo, quando você bebe da água da vida, quando você recebe esta água, além de você estar plenamente satisfeito, você agora se torna uma fonte de salvação para as pessoas ao seu redor. Você não é agora, digamos assim, um propagandista da fé, um propagandista da sua igreja, um propagandista da religião. Você se torna simplesmente uma testemunha do que Jesus fez na sua vida. E você vai dizer para as pessoas o que Jesus tem feito na minha vida. Ah, meus irmãos, se eu fosse contar o que Jesus fez na minha vida até hoje. Eu conheci o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos 22 anos de idade. Se eu tivesse 10.000 vidas para dar para o Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para viver, para ajudar, salvar as pessoas para o novo céu, para a nova terra, para uma vida de esperança, uma vida de paz nesse mundo, Jesus oferece a libertação da culpa para todas as pessoas, da depressão, da doença, do medo. Jesus disse, não voltará a ter sede, mas vai ser uma fonte a jorrar. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Ela estava pensando na água física, para que eu não precise mais voltar aqui. Aí no verso 16, Jesus entra na vida pessoal dela. E aqui Jesus está dando a condição para você receber a água da vida. Vai, verso 16, chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus colocou o dedo na ferida dela, no sentido de pecado. Você quer receber a água da vida? Você tem que admitir o seu pecado. Você tem que confessar o seu pecado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que passar horas, se possível, noite diante do Senhor em comunhão com Ele. Se você passar uma noite que seja em comunhão com Deus, em oração, como Jacó passou, eu vou dizer para você com toda certeza, de manhã o Senhor pode até dizer para você, deixa-me ir, mas Ele não partirá sem primeiro te abençoar. Se uma noite você passar na presença dEle, você vai ver isto. Mas há uma condição. Você tem que conhecer o pecado. E deixar que Ele tire o pecado da sua vida. Chama o seu marido. Ah, Senhor, não tenho marido. Ok, eu sei, disse Jesus. Você disse corretamente. Verso 18. Porque 5 maridos, você já esteve. Agora vou mudar aqui mais coloquial. Embora aqui esteja na segunda pessoa do singular, tu. Vou mudar para você aqui. Você já teve 5 maridos. E esse marido que você tem agora não é seu marido de verdade. Uau, a mulher tremeu. Uau, Senhor. Reverencialmente ela diz, o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Só o fato do Senhor conversar comigo, só o fato do Senhor se humilhar para conversar com uma miserável samaritana, e agora o Senhor sabe tudo sobre a minha vida, o Senhor sabe sobre meus pensamentos. Senhor, vamos parar de conversar sobre a minha vida, por favor. Ela estava desconcertada, e Jesus nunca deixa ninguém desconcertado. Pode olhar, quando Jesus encontrava alguém que queria conversar com ele, ele parava, saía do lado e conversava as pessoas. Leia isso no livro Encontros, ou Meet Jesus, de Roberto Badenhas, mas a Casa Publicadora traduziu com o título de Encontros. Você vai ver, ali relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana e outros protagonistas nos evangelhos. Você vai ver a maneira maravilhosa como Jesus trata você. Jesus olha para você e quando você não quer conversar sobre esse assunto nesse momento, Jesus aceita. Aí ela começou a falar, Senhor, há uma disputa teológica aí, o senhor sabe, né? Os judeus, os senhores falam que temos que adorar no templo de Jerusalém. Nós, os samaritanos, achamos que aqui no monte, ali estava o Monte Gerizim,
que os samaritanos tinham feito lá um templo e foi destruído mais ou menos uns 140, eu acho, anos antes por Hircano, na época dos Macabeus. E tinha aquela disputa, e os judeus também não aceitavam que os samaritanos fossem ao templo para adorar. Então, ela começou a conversar, Jesus disse a ela, então, verso 22, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, nós os judeus adoramos o que conhecemos. E mulher, eu não posso negar, a salvação vem dos judeus, o Messias vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Mulher, até aqui Deus falou através da nação judaica. Até aqui eles eram os únicos guardiões da verdade. Deus deu a missão a eles de pregar ao mundo o Messias. Mas agora já chegou a hora. O Messias já está chegando. E agora eu quero dizer para você que a adoração é para todos, em todos os lugares, sem etnia, sem raça e até sem edifício. Esses são os adoradores que o Pai procura. E aí, vamos para o ápice do diálogo. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o ungido, o Messias, chamado Cristo. Messias em hebraico e Cristo em grego quer dizer ungido. Quando o Messias, o Cristo vier, Senhor, o Senhor que é profeta deve saber disso, e outras palavras ela deveria estar pensando, Ele vai falar tudo isso que o Senhor está falando. Irmãos, o próximo verso me emociona. Mesmo quando eu leio a Bíblia sozinho, eu me emociono com o próximo verso, o verso 26. Para mim o verso 26 é o ápice dessa história. Aqui nós estamos falando, mais ou menos, como eu disse, no inverno, Jesus havia batizado, fazia uns 14 meses, mais ou menos. Jesus possivelmente tinha sido batizado na época dos tabernáculos, no mês de outubro, passou 40 dias no deserto e começou seu ministério na Páscoa, ali ele aparece na Judeia. Jesus só veio falar para os discípulos quem ele era, quando faltava mais ou menos uns 6 meses para a crucifixão dele. Quando ele pegou os apóstolos, levou para a região norte, fora de Israel, para Cesareia de Filipe. Ali ele despertou a curiosidade dos discípulos, perguntou, isso faltava mais ou menos uns 6 meses para Jesus morrer, portanto mais tarde do que esse episódio aqui. E Jesus perguntou aos apóstolos, escuta, o que o povo aí fala a meu respeito? Quem sou eu? Aí eles falaram, uns falam que o senhor é Jeremias, outro Elias, todos já tinham morrido, né? Outro João Batista, e Jesus falou, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou aquela coisa maravilhosa que está ali em Mateus capítulo 16, o Senhor é o Messias, é o Salvador do mundo. E Jesus falou, Pedro, eu sou. E foi o Espírito Santo que te revelou. Faltavam 6 meses, mais ou menos, para a crucifixão de Jesus Cristo. E Jesus, nos evangelhos que eu encontro, ele só veio falar explicitamente que ele era o Messias para os líderes da nação, para os sacerdotes que deveriam ser os guardiões da verdade de Deus. Ele só veio a falar isso no julgamento final dele em Jerusalém, quando Caifás rogou para ele, não mais nos deixe na expectativa, diga diretamente, você é ou você não é o Messias, o Filho de Deus? Ele disse, eu sou. E por isso ele foi crucificado, por blasfêmia, entre aspas, na visão daquele injusto tribunal. Mas aqui, irmãos, no começo quase do ministério, digamos, menos da metade da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ele falou essas palavras, por isso que eu me emociono. Ele disse no verso 26, quando a mulher disse, o Messias vai vir, o Messias vai falar isso que o Senhor está falando, o Messias vai nos dar esperança, o Messias vai falar sobre a água da vida, o Messias vai falar sobre o perdão. Quando o Messias vier, a salvação não vai ser apenas dos judeus, a salvação vai ser também dos samaritanos, vai ser de todas as nações da terra, porque abençoados são aqueles descendentes de Abraão. Então Jesus disse a ela, eu o sou, eu falo com você. Eu sou o Messias. Irmão, Jesus fez essa revelação para uma mulher desse tipo aqui. No 6º relacionamento público, né? Se aqui não tinha outros. Uma estrangeira, miserável, pobre, cega, nua, espiritualmente falando. Ellen White diz que
A mulher samaritana, o livro dos Atos das Nações, ela sofria preconceito por ser mulher, discriminação dos judeus por ser samaritana, e dentro da própria comunidade samaritana, por ser considerada uma pecadora imoral. Essa era essa mulher. Por isso que ela ia buscar água ao meio-dia. Porque as mulheres iam cedo. Ela não queria encontrar com ninguém. E ninguém queria encontrar-se com ela também. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo, diz Ellen White. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte da vida. O depositário torna-se doador. Olha que coisa linda. O depositário, aquele que recebe a água, torna-se agora doador da água viva. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer, ansiosos de beber da água da vida. Quantos aqui aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador? Levante a mão. Eu também. Eu também. Então você bebe da água da vida. Você é satisfeito, satisfeita. Mas agora você é uma fonte a jorrar às pessoas que estão no deserto da vida, clamando por perdão. Quando Jesus fala, eu sou o Messias, ele disse, eu sou aquele que veio te salvar. Eu sou aquele que veio pagar a sua culpa na cruz do Calvário. Ela veio entender isso mais tarde, obviamente. Eu sou aquele que veio resgatar você da sua culpa, do pecado. É isso que Jesus faz conosco. É isso que Jesus faz conosco. A Bíblia diz que aquela mulher deixou o cântaro e foi embora. Sabe por que deixou o cântaro? Porque quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você precisa você precisa das coisas desse mundo. Eu vou repetir. Quanto mais tempo você passa dialogando, ouvindo a voz de Jesus através da sua palavra, através dos evangelhos, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, quanto mais tempo você passa com Jesus, menos você necessita das coisas desse mundo. Aquele cântaro, ela esqueceu, ela abandonou. Então, quando você está com Jesus, você vai abandonar o cântaro da sua vida. A internet, o lazer, muitas vezes proibido. Até as coisas essenciais da vida, como beber e comer, são essenciais. Mas não devem vir em primeiro lugar. Há um provérbio chinês que diz, a sabedoria da vida é eliminar aquilo que não é essencial. Para aquela mulher, aquele cântaro não era mais essencial. Nem a água daquele poço, que ela poderia voltar à noite, poderia voltar amanhã, mas a água da vida se tornou para ela essencial. Queridos irmãos, ela foi e pregou. Os versos seguintes dizem que ela chamou as pessoas e disse, olha, eu encontrei um homem que falou tudo a meu respeito. Porventura não é ele o Messias, o Cristo? E aquela cidade inteira se converteu. Mesmo a psicologia dela é extraordinária. Se ela falasse assim, pessoal, lá na cidade, pessoal, vem aqui, saiam todos aqui. Olha, lá no poço do nosso pai Jacó, eu encontrei o Messias. Ele falou para mim que ele é o Messias. Ele é o Messias. Ela não fez isso. Porque ela sabia que não tinha credibilidade. Ela disse, encontrei uma pessoa que falou tudo sobre a minha vida. Porventura, não poderia ele ser o Cristo? Ela sabia que era o Cristo. Quando a gente prega a palavra de Deus às pessoas, nós temos que dar para as pessoas aquilo que as pessoas conseguem absorver. Eles foram lá, se converteram, pediram para Jesus ficar 2 dias em Samaria. Jesus dormiu no teto dos samaritanos odiosos e detestados, e Jesus comeu com eles, e aquela cidade se converteu. Depois que Jesus morreu, no dia de Pentecostes, após o Pentecostes, que houve aquela conversão, 3.000 foram batizados num dia, a igreja foi perseguida. Pedro foi para Samaria. E os samaritanos acolheram os apóstolos e protegeram os apóstolos. Queridos irmãos, hoje nós somos como essa mulher samaritana. Chegamos aqui com o nosso cântaro vazio. E nós queremos enchê-lo de água. Queremos encher com o orçamento do mês. Queremos encher com o dinheiro necessário para sustentar a nossa família, atender às nossas necessidades. Nós queremos ter a nossa casa, se possível mais do que a casa, se possível uma casa lá na montanha, outra lá na praia.
E hoje a pregação do Evangelho está sendo assim, o Evangelho da prosperidade, dizendo, vem aqui que você fica rico. Na verdade, você não fica. Quem fica são os pregadores, nós sabemos disto. Mas Jesus não é assim. Quando você vem com o seu cântaro, você recebe a água da vida. O seu cântaro vazio, a sua vida, ele enche com a água da vida. E aí, como diz Ellen White, você se torna, como diz a Bíblia, Ellen White no comentário que eu li, uma fonte a saciar a sede de outras pessoas. Eu vou terminar contando uma história, e essa história é do sermão do pastor Ami Rodor. Não sei se ele está aqui, mas eu tomei emprestado. Ele contou aqui mesmo, mas muitos de vocês não estavam aqui, eu tenho certeza. Numa formatura de teologia. Então é a história do Lourenço da Arábia. Lourenço da Arábia, nós sabemos, foi um grande general. E tem um filme, Lourenço da Arábia, que eu também já assisti, que ganhou 7 ou 8 Oscars. E esse filme, Lourenço da Arábia, é muito interessante. Então, o pastor Amin contou que, quando terminou a guerra, os árabes ajudaram muito Lourenço e o exército britânico na guerra contra os turcos. E quando terminou a guerra, Lourenço voltou então para o Reino Unido, voltou para a Inglaterra, e ele trouxe alguns dos seus amigos, dos seus líderes ali, aqueles líderes das tribos árabes e generais que o ajudaram e correram o risco de vida, e de morrer ali com ele. Ele quis recompensar, trazer aquelas pessoas, e eles vieram então ali para o Reino Unido, para a Inglaterra, e ali depois, quando chegou a época deles voltarem, Lourenço disse, olha, escolha o presente que vocês quiserem. Escolha o que vocês quiserem. O presente seria em favor de Lourenço, do lado de Lourenço, e também do governo britânico. E aqueles homens olharam, não sabiam o que escolher. Finalmente, quando estava perto deles voltarem, eles chamaram Lourenço até o hotel onde eles estavam hospedados, e chamaram Lourenço e pediram para Lourenço ir até o banheiro, e ali os homens abriram uma torneira, abriram a torneira da jacuzzi, a água jorrando. E eles disseram para Lourenço, nós não precisamos nada no deserto, nós só queríamos que você nos desse algumas dessas torneiras mágicas. Que lá no deserto a gente tenha isso. Abra a torneira e venha a água. Você pode nos dar? Lourenço certamente podia dizer, eu posso dar quantas torneiras vocês quiserem. Posso dar a vocês torneiras grandes, pequenas, de várias formas, de ouro, de prata, do que vocês quiserem. Mas essas torneiras são inúteis. Elas têm que estar ligadas a um sistema de canos, que por sua vez deve estar ligado num reservatório fora da cidade, alimentado por fontes de águas vivas jorrando constantemente. Por isso a água chega aqui. Irmãos, nós somos torneiras. Mas nós somos torneiras da água viva. Enquanto nós estivermos conectados à fonte da água viva, o Senhor Salvador Jesus Cristo, nós somos torneiras para levarmos a água viva às pessoas. Ao levarmos a cesta, ao levarmos o brinquedo, vamos levar também para essas pessoas, carentes, sedentas da água da vida, vamos levar a elas aquilo que nós temos, que já recebemos, Jesus Cristo, a água da vida. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos. Curve a fronte, eu quero fazer uma oração. Pai querido, obrigado, porque em Cristo Jesus nos chamaste da escravidão do pecado e nos libertaste da escravidão do pecado e pagaste na cruz do Calvário, com a morte de teu Filho, Jesus Cristo, a penalidade do nosso pecado. Reafirmamos que Jesus é o nosso querido e maravilhoso Salvador. E em seu nome, nós nos colocamos nas tuas mãos, não apenas para louvarmos a Ti e recebermos, desfrutarmos a salvação individualmente como comunidade e família, mas também nos colocamos nas Tuas mãos, porque também queremos nascer cada dia no Teu reino como missionários, para levarmos a água da vida, Jesus Cristo, às pessoas. Abençoa esta igreja, os seus pastores, esta comunidade, este programa de Natal, em nome do Senhor Jesus.